Pode ir? Boa tarde, tudo jóia? Eu sou a Mariana, trabalho aqui no Senai, juntamente o Jefinho, né? Toda a equipe. Tem um ano que eu trabalho aqui, fui aluna de aprendizagem industrial, entrei aqui no curso de confeitaria, participei de um processo aqui que a gente tem dentro do Senai, e entre todos os Senais também do Brasil, de uma competição, onde eu fui participante da categoria de panificação, né? Então, eu estou aqui no Senai desde 2018, entrei como aluna, fiz um processo de competição aqui entre o ano de 2019 até o ano de 2022, fui contratada e atualmente estou aqui trabalhando junto com o pessoal, tá? Então, hoje a gente vai fazer então a montagem de da tábua de frios, viu? Primeira coisa que a gente vai estar fazendo é a utilização de uma luva, tá, gente? Acho isso muito importante para quando vocês forem fazer essa montagem. A gente está trabalhando com produtos que são, na maior parte, produtos crus, produtos que têm uma data de validade maior, né? Menor, perdão. Produtos que têm, às vezes, uma taxa de estragar mesmo mais fácil, tá? Então, todo cuidado é pouco. Quando a gente for fazer essas montagens, o ideal sempre está no ambiente mais limpo, às vezes um pouco mais separado, né, dos pães, dos produtos mesmo que a gente tem dentro das padarias, tá? Então, a gente tem ali uma tábua também já montadinha para depois mostrar para vocês. Só que o processo de montagem da tábuas parece às vezes muito complexo, mas na realidade é bem simples até. Tudo vai depender dos ingredientes que a gente tem, tá? Então, eu vou mostrar para vocês os ingredientes que a gente tem aqui disponíveis para a gente trabalhar. Então, a gente vai estar trabalhando hoje com 2 tipos de castanhas, castanha de caju e pistache. A gente pode fazer uso do que a gente tiver dentro das padarias. Se for o caso, castanha do Pará, enfim, amendoim, né? Ou amêndoa, enfim. Vai depender da composição e dos produtos que vocês também tiverem disponíveis, beleza? Outra coisa que é muito importante em tábuas de frios, que dá um charme, que dá aquela composição diferente, que dá uma coloração também, e que vai trazer também uma visualização bacana para a tábua de vocês. Frutas. Trazer sempre coisas frescas. Então, hoje a gente vai estar trabalhando com maçã verde, romã, tá? Romã, pitaia, pode ser também. Pitaia é mais caro, a gente sabe, mas é bonito, né, de colocar. E uva roxa sem semente, beleza? Essas são as nossas frutas frescas que a gente vai usar hoje. Tendo morango, é bacana de colocar. Uva verde fica bonito também. Maçã vermelha, enfim. Vai dependendo da criatividade que vocês vão tendo e da construção com os ingredientes que a gente vai estar colocando, tá? Hoje a gente está utilizando aqui os produtos da Saudali, tá? Então, a gente tem aqui presunto, bem comum nas tábuas de frios hoje em dia. O lombo defumado e o lombinho, beleza? A gente vai fazer um jogo com elas aqui em cima. Vocês podem utilizar também, se for o caso, outras carnes. Às vezes o pessoal usa bastante salaminho, né? Esses tipos de produtos também. Como opção de queijo, a gente hoje vai estar utilizando o queijo Minas, o queijo meia cura, né? Cortadinho, beleza? Só o queijo meia cura. Vocês podem utilizar também outros queijos quando vocês vão fazer as vendas. Vai depender também do que tiver, né? Queijo, às vezes, gorgonzola, dependendo do valor da tábua, que já é um queijo mais diferente. O queijo Gouda, queijo emmental. Queijo parmesão também fica bem bacana, tá? De conservas, né? A gente tem a azeitona. Hoje a gente vai usar a azeitona, acho que chama Zapata essa, que é uma azeitona um pouquinho bastante maior, né? Bem grandinha. O figo em conserva, tá? Figo verde em conserva. E aí eu fiz aqui também para vocês 3 produtinhos, que aí eles são um pouco mais trabalhados, tá? Que são esses 3 que eu vou mostrar para vocês. O primeiro é o antipasto de berinjela, não sei se todo mundo já comeu, já viu, já fez. O antipasto é bem tranquilo de fazer. É berinjela, pimentões coloridos, colocar um dente de alho, uva passa, azeitona, bastante azeite. Assar ali no forno a 180 graus, 160 na verdade, durante 1 hora, 1 hora e meia. Aí vai dependendo da quantidade que vocês vão ter dentro da assadeira, tá? Isso, é antipasto de berinjela, tá?
Fica bem gostoso, é bem natalino, assim. Pelo menos me remete muito ao Natal. Aqui a gente tem o tomatinho confit, tá? Não sei se vocês também já fizeram. É o tomatinho, aquele sweet grape, aquele menorzinho, né? Praticamente o mesmo processo, né? Juntar o tomatinho numa panela ou no forno, né? Há quem faça no forno também. A gente fez aqui na panela, colocar na panelinha, alho, às vezes algumas ervas, alecrim, manjericão, que tiver para colocar às vezes ali para dar o sabor. Não para comer depois, só para dar um sabor no confit. Sal e pimenta, tá pronto. Tá? E aqui a gente quis fazer uma brincadeira também. A gente usou também o bacon da Saudali, tá? A gente tem uns tubinhos aqui no Senai que a gente fez bem improvisado. Os tubinhos assim de cobre, esses bem fininhos. A gente cortou eles, enrolamos, né? Passamos papel alumínio, claro. Rolamos bacon fatiado, assamos no forno, certo? Retiramos, a gente preencheu esse bacon com um creminho de queijo, beleza? Então, esse creminho de queijo, ele leva cream cheese, requeijão de raspa e queijo parmesão ralado, tá? A gente ia colocar no bico, só que aqui a gente tem um pessoal da confeitaria que é empolgado. Aí elas não queriam colocar no bico, tal. Aí elas fizeram ele, tá vendo que ele tá bem enformadinho? Elas pegaram um acetato, uma folha de acetato, enrolaram ele, né? Preencheram, congelaram, depois tirou e cortou. Então, o pessoal da confeitaria é agitado. Eu falei que não precisava, mas elas são assim. Pessoal, então vamos lá. Primeira coisa, a tábua, né? Importante. Acho sempre importante a gente higienizar essa tábua, porque a gente vai estar lidando com esses insumos, né? Que tem alta taxa de perecibilidade? Não sei. Então, a gente vai estar limpando ela aqui um pouquinho, tá? E aí, como é que eu gosto quando eu vou fazer essa montagem de tábuas? Eu escolho um ingrediente, às vezes um maior, né, um que eu quero que tenha maior quantidade, pelo menos, e a gente vai tentando fazer um jogo, uma construção mesmo da tábua enquanto a gente está montando. Pensa que vocês estão fazendo um quadro. Então, aqui a gente vai pegar, vou estar começando aqui com o lombinho defumado, né, o lombo defumado. Tem um lombinho. Posso fazer daquela forma bem clássica, né, que o pessoal fazia bastante antigamente, enrolar ele e colocar. Só que a gente quer fazer uma coisa um pouquinho diferente, para dar um charme a mais, para dar um olhar a mais, tá? Então, a gente vai pegar e fazer umas dobrinhas. Já fica com um aspecto um pouquinho diferente, tá? Então, a gente vai construindo a nossa... Não precisa, gente, montar uma tábua que seja simétrica. O legal da tábua de frios é que ela dá essa possibilidade da gente fazer uma gracinha, digamos assim, né? Então, ir fazendo, às vezes, umas curvas com as carnes. Aí sempre a depender dos ingredientes que vocês têm, do tamanho da tábua também, que é muito importante, né? O ideal, gente, quando vocês forem trabalhar com produtos também que são fatiados, quando vocês querem fazer esses detalhes diferentes, né? O ideal é que os produtos que sejam fatiados sejam sempre uma fatia um pouquinho mais fina. Quanto mais fina, melhor, porque vocês conseguem trabalhar, dar um formato diferente. Quando a fatia, às vezes, é muito grossa, ela não consegue dobrar, não consegue, enfim, dar alguns formatinhos tipo dessa forma. Beleza? Então, começamos. Colocar um pouquinho. Aí vou partir aqui para o presunto, beleza?
Presunto também tem aquela clássica forma de enrolar o presunto, de fazer um canudinho. Só que eu quero trazer o presunto num formato um pouco diferente. O que eu fiz? Peguei a fatia de presunto, cortei ao meio para ela ficar um pouquinho menor, né? E a gente vai aproveitar do movimento que ele tem, fazer algumas trouxinhas. Essas trouxinhas vai trazendo movimento para a tábua, vai trazendo volume, tá? Então, a gente vai sempre construindo. Não tem muito certo ou errado, tem o que vai fazer sentido na tábua. Então, algumas trouxinhas. Por exemplo, esse presunto aqui está numa espessura muito bacana, que é uma espessura que está permitindo com que a gente trabalhe com ele, que faça esses movimentos, né? Então, quando vocês estiverem montando a tábua também, vocês podem trazer, por exemplo, outros tipos de... às vezes, alguns molhos também fica bem bacana. Tipo molhos de queijo, molho pesto, fica bem bacana também na composição da tábua, tá? Isso aqui é o que a gente fez hoje. Geleias, não mencionei. Geleia de jabuticaba a gente também tem aqui, beleza? Fica bem gostoso. Nessa tábua, vou colocar somente esses dois produtos de carne, tá? Aí a gente começa a construir. Sempre, às vezes, pegando alguns ingredientes que são um pouco maiores para a gente ir pensando como é que eles podem funcionar, tá? Aqui a gente tem uma espécie de ramecan, né, um potinho. Vocês podem utilizar, às vezes, se for para fazer para entrega, né, para a pessoa levar, né, para casa, que é o caso. Às vezes, algum potinho mesmo, descartável que seja, mas que coloquem, às vezes, em algumas partes da tábua. Não precisa ser simétrico, né? Aqui, no caso, é um potinho que tem duas capacidades. Então, a gente vai colocar somente um, tá? Mas, se for o caso, eu posso colocar um potinho aqui, e a gente vai construindo em volta dele. Então, coloquei meu potinho, vou vir aqui com o meu queijo, por exemplo. Esse aqui é o queijo Minas, tá? O meia cura. A gente coloca ele aqui um pouquinho. Vamos lá. Trazer um pouquinho de fruta, né? Uma coisa que eu acho muito bacana, tanto em tudo que eu faço na área de alimentos, né, eu sempre tendo a trazer um pouco de altura para tudo. Eu acho que a altura faz com que a pessoa traz mais visibilidade para as coisas. Então, às vezes, uns produtos de padaria mesmo, os pães. Eu lembro que quando eu fazia mais pães, né, durante a competição, a gente gostava sempre de trazer um pouco de altura, alguma coisa mais alta, porque dá... É uma coisa chamativa, né, para quando a pessoa vai comprar. Vamos lá. Então, aqui, nesses espacinhos, por exemplo, a gente pode vir com um pouquinho de castanha, completando os espaços. Sempre pensar em completar, deixar todos os espaços bem preenchidos, né? Então, aqui a gente vai vir com a azeitona. Essa azeitona, ela é bem... Eu acho ela muito bonita. Não sei se vocês já chegaram a comer ela. Isso, azeitona zapa. A zapa, não sei. Acho que é isso. Ela é bem gostosa e ela dá um charme a mais, às vezes, para a tábua. Pode ser azeitona verde também, tá, gente? Não há uma regra. É de acordo com o cliente, exatamente.
Inclusive, esqueci de falar do nosso mais importante, né? A gente está aqui falando de padaria, de panificação. Colocar pães também, né? Aqui a gente utilizou uma baguete, tá? Uma baguete artesanal que a gente fez. Vocês podem utilizar um pão comum também, sem problemas, aquelas baguetes tradicionais também. Aqui a gente preferiu trazer um pão artesanal, tá? Utilizando do levain aí, fermento selvagem, né? Então a gente cortou ela também, trouxe ela numa jogadinha um pouco diferente, cortar ela na diagonal, né? Que já traz um produto um pouco mais longo. Então a gente vem aqui colocando ele, construindo também. A gente vai ter, por exemplo, tomate confit para a gente comer com essa baguete, né? Então, colocando de uma forma que dê um pouco de altura. E valorizando também o pão, que é o principal da padaria, né, gente? Tô achando que minha tábua tá muito rosa, por exemplo. Então a gente vem trazendo um pouquinho de cor. Cadê? Colocar uma maçã. Maçã verde, gente, todas as vezes que vocês forem colocar qualquer fruta cortada, tá? Lembrar sempre de colocar um limão, um vinagre. O limão fica um pouco mais gostoso para o paladar, né? Mas para não escurecer a fruta. Coloquei e ainda assim deu uma leve escurecida. Então a gente vem aqui, vai aplicando um pouquinho de cor, tá? Deixa eu ver. Vou testar isso aqui pra cá. O morango fica bem bacana também, por ser uma fruta menorzinha. O figo também, in natura. Sobrou tábua aqui, já fiz. Acho que não tem faca, né? Tem alguma em cima, por acaso? Só pra dar uma... O figo in natura também é uma fruta que eu acho que fica muito bacana. E eu, particularmente, acho que o figo também é uma fruta... Obrigada. Bastante natalina também. Essas frutas um pouco diferentes, né? Cereja. Então, esse daqui é um figo cristalizado, tá? Frutas cristalizadas também fica bem bacana. Damasco, uva passa, fica bem bacana também, tá? Mas aqui a gente vai fazer só um detalhe verdinho, beleza? Aqui nesse potinho do meio, eu vou colocar em um dos lados o nosso antipasto. Então, esse antipasto aqui, eu acho esse negócio muito gostoso, particularmente. Ele tem muito azeite, mas ele seca até rápido, viu? Então, o antipasto também é um tipo de coisa que vai trazer também mais um tipo de cor para vocês na composição da tábua, tá? Então, o antipasto. Nesse outro espaço, vou colocar o tomatinho confit. Também é muito interessante. Já vi pessoas trabalhando também com, por exemplo, cogumelos, uns cogumelos refogados mesmo no azeite, também fica interessante, dependendo do potinho, né, do espaço, do tamanho da tábua.
acabou que eu não coloquei. Deixa eu arrumar um espacinho aqui pro bacon. Esse bacon deu trabalho. Tirar um pãozinho aqui. Gente, lembrar que é a tábua de vocês, tá? Então, vocês vão criando de acordo com o que tem. Aí você lembra que tem mais uma coisa, você dá um jeitinho de arredar aqui e ali e colocar. Sempre lembrar de dar altura para tudo que vocês forem colocar. E aí a gente tem uma tábua de frios montadinha. Se vocês quiserem chegar perto também para ver. Eu vou trazer a outra que eu montei um pouco mais cedo. Deixa eu pegar. Você pega aí, Jefinho? Então, aqui a gente tem outra tábua também, tá? Tá um pouco parecida, mas... Ah, Júlia. Pessoal, bom, é isso, tá? No mais, era o que a gente tinha para passar para vocês hoje, tá? Questão de tábua de frios é sempre isso. A gente pode trocar também os pães, colocar às vezes um brioche, que é um tipo de massa que o Jefinho fez com vocês agora, né? Um produto também que seja recheado, enfim. Aí vai das milhões de possibilidades que vocês possuem, tá? Mas, no mais, a montagem de tábua de frios é basicamente a gente ir sempre fazendo esse rearranjo, né? Trazendo sempre um jeitinho diferente de ver aqueles produtos, tá? Mas é isso.